Boa tarde a você que está me ouvindo aí, a paz do Senhor, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, hoje, irmãos, depois de muito tempo eu estou aí fazendo aí um vídeo, fazendo uma live, e todas as lives que eu faço, eu posto elas em muitos grupos e no meu canal no YouTube. Faço alguns recortes e coloco em algumas redes sociais que aceitam apenas alguns vídeos curtos. E hoje eu tô com o coração entristecido de ontem para cá e muito pensativo, meditando bastante a respeito das coisas da vida, a respeito do nosso viver, das nossas dificuldades, da nossa caminhada. E hoje eu estive presente em um sepultamento de um grande amigo, um amigo pastor, mas mais do que pastor, um grande amigo, um homem que, pelo que eu conheci ele em 2007, em quase 20 anos que eu conheço ele, a esposa, os filhos. Um homem que, pelo que ele apresentou a mim, pelo que ele apresentava à esposa e os filhos, pelo testemunho que davam dele, de mim mesmo falando também, um homem íntegro, um homem decente, um homem inteligente, um ótimo marido, um pai exemplar, um bom pastor. Como eu postei algumas palavras aí ontem, né, com a foto com um lacinho de luto, um pastor, não era um animador de auditório, um homem que buscava holofortes, um homem que buscava fama, não era um homem que buscava grana, não era um homem que buscava ser reconhecido, embora ele foi um homem e é muito reconhecido pelas suas obras. Era um homem que pagava para pastorear. Um homem que tirava do dele, da família dele, que se ele tivesse um pão, ele dividia no meio e dava outra parte a um irmão que estivesse passando alguma necessidade. Eu já presenciei comigo, ele já fez isso comigo. De me faltar o gás e eu não ter o dinheiro para comprar, e ele também não ter. Ele falar para a esposa fazer a comida deles, esquentar a comida deles, tirar o bujão de gás do fogão dele e levar para mim, para a gente fazer a comida na nossa casa. E eu não vi ninguém fazer isso até hoje. Mas eu vi esse homem fazer. Um homem que levantava 3h30, 4 horas da manhã e ia para a Ceasa pegar verdura e fazia as bolsas, as cestas de verdura e de frutas e levava na casa de cada irmão da igreja. Quando não levava, estava lá na hora do culto as cestas de verdura e de fruta para quem quisesse pegar, quem tivesse necessidade, levar para sua casa para alimentar a sua família. Eu vi muitas coisas de ter um carro, estar com um carro velho, um carro cheio de defeitos, e ele entrava dentro desse carro e buscar e levar pessoas para qualquer lugar que fosse, quer seja para um hospital, quer seja para uma entrevista de emprego, quer seja para casa depois do culto, ou buscar na casa para o culto. Não media esforços e nem murmurava, e nem... É um homem exemplar, um homem de Deus verdadeiro. Tinha seus defeitos, claro, isso é inegável, que tinha seus defeitos. E quem não os tem? Quem de nós não tem defeitos, né, irmão? Mas não é dele que eu vim falar. Eu estou falando dele só para dizer o tamanho da consideração que eu tenho por ele. Um homem que
que eu dei os meus primeiros passos na fé, foi ele que me ajudou a dar os meus primeiros passos na fé, foi ele que segurou a minha onda nas minhas loucuras de novo convertido, um pé na igreja, outro no mundo, sempre ali pegando no pé, sempre ali, né, insistindo comigo. Fez o meu casamento com a minha esposa. O primeiro casamento que ele fez como pastor foi justamente o meu com a minha esposa. Foi algo muito bacana, algo muito bonito, né, e algo inesquecível. Então, como eu disse, não é especificamente dele que eu vim falar. Eu vim falar especificamente do momento que eu vivi de ontem para hoje. E queria transmitir a você que está me ouvindo aí em algum lugar, ou você que está ouvindo agora, compartilha esse vídeo para que ele possa chegar ao máximo de pessoas. Do momento de ontem para cá, quando o corpo dele chegou até a igreja, chegou na congregação, no salão, na congregação da igreja, e ele foi velado lá de ontem, às 9 horas da noite, até hoje, mais ou menos 11 horas, meio-dia. E daí, então, ele seguiu ao cemitério, e lá no cemitério ele permaneceu até às 15 horas, aonde desceu a sepultura. Às 15 horas, foi isso mesmo, às 15 horas. Mas durante esse tempo, muitas pessoas estiveram aos pés do seu caixão, né? Com muitos lamentos, com muitas lágrimas, com muitos questionamentos. E seus filhos, com muitas lágrimas, alguns muito contristados, né? Muito. É aquela cena que a gente vê quando os entes queridos estão diante de um corpo, né, irmão, que pertence ao pai, ou à mãe, ou ao esposo, ou ao marido, ou ao filho. Você sabe muito, você que já foi a um enterro, a um velório, você sabe qual é a atmosfera daquele lugar. A atmosfera de um velório, meu irmão, ela é muitas das vezes tenebrosa, ela é muitas das vezes pesada. Porque ali a gente está vendo pessoas quebrantadas, pessoas que estão sofrendo a perda de um amigo, de um ente querido. Você não está vendo ali gargalhadas, você não está vendo ali risadas, você não está vendo ali piada imoral, você não está vendo ali brincadeira de mau gosto, você está vendo ali lamento. É o que você vê nesses lugares. E eu tive meditando a respeito da minha própria vida também. Enquanto eu olhava para aquele corpo inerte, frio, daquele homem, aquele corpo sem alma, que a alma dele já está com o Senhor, está com o Pai no céu, assim eu creio. E quando eu estava olhando ali, eu pude por um momento poder meditar e me colocar naquele lugar, daquele homem, daquele corpo, e no lugar dos filhos dele, eu colocar os meus filhos. Eu fiz isso. Eu fiquei olhando e olhando e olhando, e veio um texto na minha mente, no meu coração, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 2, que diz que é melhor estar na casa onde tem luto, pranto, do que aonde tem banquete e risada, e piada e gargalhada. Porque quando estamos na casa do luto,
nós vemos que a nossa vida ela não passa de um sopro. Nossa vida ela não passa de um momento que Deus soprou e a qualquer momento ele pode retirar aquele sopro. E uma coisa é um fato, nós não sabemos o dia e não sabemos a hora da retirada desse fôlego de vida. E eu meditei a respeito disso. E na capela, durante os últimos instantes do corpo estar sendo velado, algumas pessoas falaram, né, foi aberta a oportunidade para as pessoas expressarem uma gratidão, expressarem algum momento para falar alguma coisa a respeito dele, a respeito da pessoa que ele era, da pessoa que ele foi, da experiência que tiveram, e por ali foi, sabe? Muitos elogios, muitas pessoas, 99% das pessoas, entendeu? Falaram a respeito disso, só teve uma pessoa que falou a respeito de como nós podemos encarar a morte. Que maneira nós podemos encarar esse momento que deixa as pessoas tão contristadas, as pessoas tão de uma maneira que alguns reagem sorrindo, outros reagem conversando muito, outros reagem chorando, outros desmaiam e alguns não conseguem ficar perto e por aí vai. Como é que nós devemos reagir a esses momentos? Embora as pessoas que estão ali como entes queridos, como família, elas não têm muito que ficar raciocinando e pensando no valor da vida, ou sei lá, ela simplesmente está na mente dela, no subconsciente dela, que ela está perdendo, que alguém está a deixando, e ela não vai acordar amanhã e ver aquela pessoa. Ela vai sentar à mesa para tomar um café, não vai ter mais aquela pessoa. Não vai ter aquele pai para repreender, ou aquele pai para dar um conselho, ou aquele pai para dar uma gargalhada. Não vai ter mais aquele marido que durante a noite ele levanta para ir ao banheiro e tomar uma água e de repente ele deita, a pessoa que está do lado ali sabe que é ele que está levantando, a pessoa não vai mais ter isso. Então é só isso que tem na mente das pessoas que amam aquele homem como parentes, como esposa, filhos, né? E talvez até irmãos de sangue. Mas eu quero falar assim a respeito daqueles que estão de uma maneira secundária, como apenas um amigo, né? Um amigo que você não tem convivência cotidiana com ele, você conhecia, você tem uma certa consideração, como um conhecido, como um vizinho. Quando você entra num lugar desses, o que você pensa? Você simplesmente chega lá e assiste aquilo ali, dá um pêsames para a família e assiste aquilo ali por consideração, ou você realmente pensa na sua vida? Ou você realmente pensa em quem você é e como você tem sido como ser humano, como filho, como pai, como esposa, como marido, como patrão ou como empregado, ou como obreiro da sua igreja, ou como quer que seja, como você tem sido como ser humano? Que tipo de eu não falo nem muito assim de legado, né? Porque ele deixou um grande legado. Inclusive tinha na frase da coroa de flores, né? Coroa de flores dizendo assim: eu não deixo bens materiais, mas deixo exemplo, deixo um legado. Essa foi a frase que foi colocada nessa coroa. Inclusive foi a própria esposa que criou essa frase, né? A autoria dela, né? Para não colocar aqui jazem fulano, um ciclano. Ela bolou uma frase e colocou lá e nota 10. Mas qual é o legado que você está deixando? Qual é o exemplo que você tem dado como todas essas coisas que eu disse, como pai, como irmão, como filho, como marido?
Porque na casa do luto, como diz o texto sagrado, a gente não está ali só para poder presenciar alguém chorar, meu irmão. Não é isso que a gente está fazendo ali. A gente não está ali só por consideração. A gente não pode ir ser convidado a um lugar que a palavra de Deus, o próprio Salomão disse que é um lugar bom para meditação. Porque na casa do banquete, na casa da festa, você não medita em nada, meu irmão. Seu negócio é contar piada, é falar de futebol, é falar daqueles outros assuntos que fazem rir, e comer e beber e se divertir. Eu estou falando qual é o nosso pensamento, como tem que ser o nosso pensamento na casa onde está sendo sepultada uma pessoa, onde pessoas estão se desmanchando em lágrimas. E eu fico pensando, eu fiquei ali, esperando ali, entravam na minha frente, ia lá, falavam uma coisa, eu falei, eu não vou falar nada não, eu não vou falar nada, porque o que eu quero falar não é o que eles estão falando. O que eu quero dizer aqui, diante desse corpo, para algumas pessoas, eu não quero dizer a mesma coisa que eles estão falando, porque todos eles sabem que era um homem bom, era um homem íntegro, era um homem de Deus, era um homem, um pai amoroso, um esposo dedicado, um homem trabalhador, um homem ponto. Todo mundo sabe disso. E a vontade do que eu tinha para dizer ali, eu não podia dizer em 3 minutos ou 5, não tinha como. E as pessoas que estavam ali, talvez elas não tivessem, elas não estavam ali para ouvir isso que você está ouvindo agora. Elas estavam ali para isso mesmo, para uma confraternização, onde houve muitos louvores, onde houve muitos hinos da harpa, muitos louvores de consolo, de irei para minha cidade, Jesus me dará um lugar, e por aí vai, e muitos louvores, e muito consolo, e eu pensei comigo, hoje em dia, meu irmão, um dos melhores lugares para você pregar o evangelho são dois deles. Não é no boteco, não é na esquina, não é no. Um dos melhores lugares para você pregar o evangelho. O primeiro é numa igreja evangélica. Você sabia disso? Porque na igreja evangélica de hoje em dia, de uns 20 anos para cá, você não ouve mais o evangelho. Você ouve o outro evangelho, que o apóstolo Paulo disse, um evangelho onde fala de grana, onde fala de bênção, onde fala de prosperidade, aonde são, ao invés de pastores alimentando ovelhas, são palhaços entretendo bodes. É isso que está acontecendo. E o outro lugar é num velório, onde as pessoas estão muitas das vezes dispersas àquela situação, e você abre os olhos delas. E você abre os olhos delas para uma realidade que vai pegar todo mundo. E é de surpresa. É diante de uma realidade que ninguém vai escapar. Todos nós vamos morrer. Ah, mas nós vamos. Meu irmão, a palavra de Deus diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. É aí que eu queria chegar. O que você tem para apresentar para Cristo? Porque diz assim: todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e seremos julgados e recompensados, cada um segundo as suas obras. Você consegue entender isso? Porque morrer nós sabemos que nós vamos morrer. Mas quantas pessoas ignoram o fato de que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Quantas pessoas que estão ali, às vezes velando um corpo, e não param para meditar que a qualquer momento pode ser a vez delas? Que na semana que vem, ou no ano que vem, ou depois de amanhã, ela pode estar sendo sepultada, talvez até ao lado daquele homem que está sendo sepultado ali hoje. Quantas pessoas egoístas
que não olham para si mesmas, mas elas não olham para si mesmas no sentido de reconhecer os seus defeitos, de reconhecer o quanto elas são egoístas, que elas são tão egoístas, o ego delas é tão alto que elas não conseguem ver o quanto elas são indiferentes, o quanto elas só pensam em si próprias. Quantas pessoas vão para um lugar como esse para poder não ficar mal visto? Ah, fulano nem veio. Nossa, fulano podia ter vindo. Nossa, ciclano não mandou nenhuma mensagem. Quantas pessoas não comparecem, mas estão sofrendo? Porque não pôde ir, ou porque não gostam do ambiente? Quantas pessoas, meu irmão, estão assim, às vezes, dentro das igrejas, ou então em algum velório, em vez dela meditar, o quanto elas são hipócritas, o quanto elas deixam de dizer que amam o seu pai, que amam sua mãe, que amam o seu marido. Quantas dessas pessoas desrespeitam seus pais, maltratam as suas esposas, maltratam os seus filhos. Quantas dessas pessoas são adúlteras? Quantas dessas pessoas, meu irmão, traem a esposa, traem o marido? Quantas dessas pessoas são linguarudas, fofoqueiras e mentirosas? Quantas dessas pessoas estão em dívida que, se ela comparecer diante do tribunal amanhã, elas vão para o inferno? Quantas dessas pessoas, meu irmão, que eu estou, às vezes, falando que estão dentro de igrejas, elas estão aptas a ser cidadãos do inferno. Pessoas que podem morrer a qualquer momento. Podem. Eu posso morrer a qualquer momento, basta que Deus dê a ordem. Eu vou partir. Se Ele der a ordem, eu vou. Se Ele der a ordem, você vai. Quantas pessoas são arrogantes, gostam de se mostrar melhor do que as outras, mas elas não se dão conta de que não são melhor do que ninguém. Quer seja por causa de um bem qualquer, quer seja por causa de um carro, uma casa melhor do que a do vizinho, quer seja por causa de uma conta bancária mais gorda. Algumas pensam que são melhores do que os outros por causa da sua beleza, do seu cabelo, da sua vestimenta. E estão pagando de santo dentro da igreja. Estão pagando de santo, às vezes em uma confraternização, onde se acham superior. Quantos de nós estamos preparados para nos encontrar com Deus? De verdade, irmão. Sem teologia aqui, sem teologia. Sem teologia, só falando de caráter diante daquele que fez os céus e a terra e que é 3 vezes santo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, que sonda os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração, que sonda o que fazemos no oculto e no escondido, inclusive nossos pensamentos. Quantos de nós está pronto para se encontrar com Ele? Porque, segundo a palavra de Deus, diz assim: onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Olha só que maravilha. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, inferno, o seu aguilhão? Meu irmão, a morte não tem poder sobre os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A morte é apenas uma passagem do que é natural para aquilo que é sobrenatural. Ela é apenas uma passagem daquilo que é terreno para aquilo que é celestial.
daquilo que é finito para o que é infinito, daquilo que é corruptível para o incorruptível, daquilo que é mortal para o que é imortal. É apenas uma passagem. Mas e a morte daquele que não vive segundo a vontade de Deus? Como é que é? Qual o poder que tem uma pessoa para dizer onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Será se você pode falar isso? Será se você tem certeza de que você morrer agora, amanhã, enquanto seu corpo estiver sendo velado, você vai estar com o Senhor ou você vai estar no lago de fogo? É isso que eu estou querendo dizer, porque esses momentos é para a gente meditar sobre isso. Nós precisamos ver, nós temos que ter a consciência, olhar para nós mesmos, deixar esse ego de lado pelo menos por alguns segundos e ver o quanto nós somos egoístas, hipócritas, mentirosos, adúlteros, mau caráter. E o tanto que a gente ainda precisa melhorar para poder deixar um legado, para poder deixar um exemplo de vida, para poder deixar um exemplo a ser seguido, quer seja pelos seus filhos, quer seja pelos seus amigos. Ser bem lembrado, não, o camarada era um picareta, esse daí, meu irmão, esse daí não pagava o que devia. Esse camarada aí, meu irmão, só vivia nos inferninhos da cidade. Esse daí, ele dizia que era crente, mas só vivia na prostituição. O negócio dele era curtir, contar piada, fazer bagunça. O negócio dele era pegar as menininhas. O negócio daquela ali era só falar da vida dos outros, era só xingar o marido dentro de casa. Aquela ali compra e não paga, o mascate passa na porta dela, ela corre para dentro, porque o cara vai cobrar. É isso que a gente quer ouvir? Fulano morreu. Foi aquela lá que não pagava ninguém, que devia a todo mundo. Ah, fulano morreu. Ah, aquele camarada lá que a vida dele era quebrar tudo dentro de casa, ia para a igreja, quando chegava era gritando com todo mundo, xingando, quebrando o pau com todo mundo, batendo em todo mundo e não pagava o que devia. Ah, aquele lá. Ah, pá, aquele cara morreu. Ah, mas ele era pastor, mas ele não tinha uma mulher lá em tal lugar. Ele saía de casa, deixava a mulher em casa e tinha uma mulher ali, não sei onde. É isso. Porque na frente daquele corpo, é fácil você ficar ali, né, aguardando chegar a hora do coveiro chegar, o momento que o coveiro chega, porque tem uma hora que o coveiro encosta e ele fica ali marcando presença para ver se o pessoal se toca, né, e tal. E se não se tocar, ele chega, ó, gente, ó, tá na hora, deu horário, quem se despediu, despediu, quem não despediu, não dá mais tempo, né? Você fica ali ou você vai pensar na sua vida, meu irmão, porque é só um sopro. Como um amigo meu pastor também acabou de comentar numa postagem minha, a vida é apenas um sopro. Até quando a gente vai ficando vivendo essa vidinha medíocre, que a gente só pensa no nosso próprio umbigo e só pensa em se divertir, em curtir. E muitas das vezes às custas da desgraça alheia, muitas das vezes em cima da miséria dos outros, muitas das vezes em cima da infelicidade do outro a gente está sendo feliz, da tristeza do outro a gente está tirando alegria. Quantos pastores nesse momento agora não estão preparando um sermão para poder arrancar tudo do bolso daqueles pobrezinhos que vão à congregação dele? Quantos canalhas com título de pastor, quantos vagabundos, ladrões, bandidos com títulos de apóstolos, de missionários, de bispos, não estão agora, nesse momento, preparando uma mensagem estratégica para arrancar o último centavo do órfão e da viúva.
Quantos obreiros agora estão se apertando a sua gravata de frente para o espelho, mas o celular dele não pode te deixar de bobeira porque tem contatos de outra mulher. Quantos homens agora estão recebendo dinheiro ilícito? Quantas mulheres nesse momento não estão maquinando de como fazer o mal àquela irmã que vai com um sapato mais bonito do que ela, qual tipo de fofoca que ela vai arrumar para poder queimar o filme daquela criatura que ela não gosta. Irmão, não adianta você pensar que você está vivendo no meio de criança. Você está vivendo, irmão, nesses últimos tempos, nós vivemos no meio de feras. Nós vivemos no meio de leões e de leoas. Vivemos no meio de tigres. Vivemos no meio de crocodilos, de serpentes venenosas que são capazes de qualquer coisa para te derrubar. Aí você, num tempo desse que a gente está vivendo, com tanta coisa acontecendo no mundo político, no mundial, na ONU, as guerras e tratados e acordos acontecendo, e você pensa que nós ainda estamos no tempo de ficar brincando com a nossa vida, para ver se a gente consegue um argumento na hora de chegar diante de Cristo. Até quando a gente vai ficar vivendo essa vidinha? Eu pergunto isso para mim, até quando eu vou ficar segurando, procrastinando para poder mudar isso e isso e isso na minha vida. Hoje eu pensei nisso, eu estou procrastinando, estou adiando, cada dia que passa. Quantos de nós pode dizer, combati um bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé, está me preparado a coroa da vida? Quantos de nós pode dizer isso, irmão, se a gente morrer agora? Quantos de nós pode? Quantos de nós pode dizer essas palavras que Paulo disse? Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. A gente tá todo lambuzado, sabe? A gente tá todo sujo, pecado por cima de pecado, prostituição, adultério, endividamento, sabe, em cima de endividamento. E não é endividamento na Serasa, porque você pegou um empréstimo para resolver uma parada qualquer e não conseguiu pagar. Não, é dinheiro emprestado, é trambique, é falta de caráter. Quantos de nós não é calculista, frio, maltrata, machuca e não pede perdão e nem perdoa aquele que nos machucou? Quantos de nós está em dívida com Deus e pensa que está tudo bem, irmão? Meu irmão, isso é grave demais, isso é sério. Depois que desce a sepultura ali, acabou. Na verdade, não é nem depois que desce a sepultura, depois que o fôlego é tirado, porque até descer a sepultura é no mínimo 24 a 30 horas. Quando está descendo a sepultura ali, o negócio já está pegando lá, meu irmão. Enquanto o corpo está descendo a sepultura ali, o negócio já está sendo feito, ou no céu ou no inferno. Ou ele está diante de Cristo, ou ele está diante da ira de Deus. Enquanto o corpo está lá, meu irmão, é só o corpo que está lá, só o corpo. É um corpo. Merece todo o respeito de sepultamento, de cremação, quer seja de colocar 2 moedas no olho e colocar uma tocha para queimar, quer seja em mumificação, quer seja em qualquer coisa, é um corpo. Quer seja ele devorado por um tubarão no mar, quer seja ele engolido devorado por um tigre ou um leão, é um corpo. A alma dele está sendo julgada. Ele está sendo confrontado. Ele está sendo julgado e ali não tem mais misericórdia. A hora do confronto, a hora da meditação é hoje, é agora.
Não é amanhã, meu irmão, não é amanhã. A hora da mudança é hoje. Quantos não têm a oportunidade de ter esse impacto, esse murro na consciência, esse tapa na cara do orgulho e da altivez e da ignorância para poder mudar a situação antes que seja tarde demais? Porque nós estamos vivendo em um tempo que não dá mais, irmão. A gente não consegue mais ter paz, a gente não conseguimos mais ter amigos, né? 99% das amizades que a gente arruma pode tirar de canto e falando, é só colega, é só conhecido, porque é difícil, não tem amigo, irmão. Nós estamos vivendo onde a Bíblia diz, o amor já se esfriou. Alianças são quebradas. Contratos são desonrados. Antes a gente pegava na mão do cara, tá tudo certo, meu irmão. Podia o sangue dar no meio da canela. Eu, graças a Deus, até hoje eu sou assim, eu posso levar prejuízo que eu cumpro o meu combinado. Hoje o cara assina contrato no cartório, entendeu? Diante do tabelião e ele dá nó cego, ele não cumpre com a palavra dele. Ele responde no juiz errado, mas ele não cumpre com a palavra dele. Pessoas que não amam, pessoas que não têm afeto natural, pessoas que desobedecem seus pais, que desonram seus pais com as suas babaquices de aprendizados na internet. Quantas pessoas estão vivendo uma vida promíscua e carnal, quando a sua senha pode ser chamada daqui a 2 ou 3 dias? Esse homem foi acometido por um câncer há 11, 12 meses atrás. E ele faleceu ontem. Minha esposa está fazendo quimioterapia. Ela foi acometida por um câncer de mama. E em 2023 foi descoberto. Ela está fazendo quimioterapia, fez cirurgia e tudo. Como você pensa que eu fiquei? Como você imagina que eu tá? Meu Deus, eu vou ficar sem minha esposa. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Um tempo desse aí, eu tava doente, desmaiei no banheiro, fui parar no hospital, tive parada cardíaca no hospital. Os médicos ficaram quase 10 minutos me reanimando. Quase que foi eu. Tem um ano e pouco atrás, foi em junho do ano passado, se não me engano. De maio para junho do ano passado. Meu irmão, nós somos um sopro. A palavra de Deus, Tiago, ele diz assim, nossa vida é como um vapor. Já viu o vapor sair da panela de pressão? Você vê na hora que ele está saindo ali, ó. De repente você não vê mais. Nós somos como uma gota no oceano. Somos como fumaça. Que você vê na hora que ela está saindo do fogo, ela vai para o horizonte, para o céu, some no horizonte, acabou. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso, porque isso é grave demais. Nós estamos falando do destino da nossa alma, da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que essa palavra venha realmente mexer com você, tocar no seu coração. E Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor. Jesus abençoe. Em breve a gente está de volta. Amém? Fica na paz. Que maravilha, a cigarra chamando a chuva e anunciando chuva.